Amigas e amigos, me ausentei uns dias a trabalho, viajando, volto para comentar em caráter emergencial essa entrevista do Deltan Dallagnol para o Josias de Souza no blog dele no portal UOL. Josias de Souza, conhecido jornalista ceboso da mídia Ficha Suja, conhecidíssimo aí, né? Quem acompanha a mídia sabe muito bem quem é essa figura golpista de primeira hora, mentiroso, caluniador. Se envolveu lá atrás, ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso, num caso escabroso, né, pago pelo INCRA para caluniar o MST, enfim, para resumir tudo, um jornalista ficha suja. E nessa entrevista, uma entrevista chapa branca, vergonhosa, isso não é comportamento de jornalista, é um comportamento de um publicista da Operação Lava Jato, né, fazendo perguntas sem pé nem cabeça, típico dele, né? Eu tenho comentado em artigos que eu fiz, tenho falado do comportamento desse Josias de Souza, não é de hoje. Tem até uma entrevista famosa que ele fez com o Gabeira na época da farsa do Mensalão, sugerindo para o Gabeira, né, fazer uma espécie de meia-culpa, né, pedido de desculpa por aquele episódio lá da época da ditadura, quando o José Dirceu foi para o exílio, né, naqueles episódios do sequestro que o Gabeira participou, ele insinuando que se o Gabeira faria de novo um sequestro para libertar o José Dirceu naquela farsa. Enfim, se for levantar aqui a ficha suja desse jornalista, o tempo vai embora. O que eu quero comentar é que o Deltan Dallagnol aproveitou a situação, uma entrevista de mais de uma hora, para repisar as suas mentiras, as suas falsidades, as suas calúnias, né? Se sentiu ali à vontade em casa, né? Sem nenhuma contraponto, né? Sem que o jornalista fizesse algum contraponto para esclarecer coisas elementares, né? Ele fala, por exemplo, dessa história dos recibos lá do apartamento do Lula, que a Lava Jato sequestrou e quer atribuir ao ex-presidente Lula, dizendo que tem falsidade ideológica, que só agora que a defesa do ex-presidente apresentou os recibos, né? Como se não fosse obrigação deles ir atrás disso. Eles não são os investigadores, não são eles os acusadores? Por que eles não foram atrás disso? O Lula teria que apresentar os recibos de maneira antecipada, é uma coisa desavergonhada. Ele é muito cara de pau. E o Josias de Souza seguindo o ritmo, né? Por que ele não faz perguntas elementares? Olha, não seria obrigação de vocês ir atrás disso? Aí o Deltan Dallagnol vem com a história dizendo que foi apreendida uma planilha que constava lá, pagamento de IPTU, não sei o quê. Um embromation, né, desavergonhado. A gente fica aqui adjetivando a conduta deste procurador, né? Porque eu acho que a essência de tudo é exatamente essas informações que apareceram aí, este livro que o advogado ou doleiro da Odebrecht, o Tacla Duran, está produzindo, fazendo acusações pesadas contra ele, Deltan Dallagnol. Vejam bem, quando aparecem as denúncias contra esse tipo de gente, logo tem alguém da mídia correndo para salvá-lo. É uma coisa vergonhosa. Estou usando aqui muito o termo vergonhoso, porque é vergonha mesmo, né? A situação que o país chegou, nas mãos de quem? Quem dá a condução política para o país? O que faz exatamente Deltan Dallagnol? Essa que é a questão. Qual é o seu papel mesmo nessa história toda? Ele diz que dizem aí, né, que ele é coordenador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Agora, isso quer dizer o que exatamente? Qual é o trabalho que envolve uma coordenação da Força-Tarefa da Operação Lava Jato? Ao que se sabe, ele continua dando palestras, não só ele, o Sérgio Moro também. Ele dando palestras e vendendo livros, dando entrevistas aí à torto e à direita, né? E ficam aí fazendo todo tipo de acusação, de politicagem, de ações persecutórias, de mentiras, de calúnias, né? Como essa questão do recibo, né, tal da planilha. Cadê a planilha? Por que eles não mostram a planilha? E o que diz exatamente essa planilha? Que planilha é essa que eles aprenderam quando eles invadiram a casa do ex-presidente Lula, lá da dona Marisa? Aquele episódio velho, que eles ficam repisando. Vejam como são as coisas, né? Tem todas as questões envolvidas naquele episódio da invasão da casa do ex-presidente Lula. Que roubaram lá equipamentos, tablets, celulares e tudo mais das crianças, da dona Marisa. O Lula foi sequestrado pelo Sérgio Moro. Depois ele divulgou os telefonemas criminosos. Então, eles voltam lá atrás para pegar tudo isso e ficam em cima disso, em cima disso, em cima disso.
O Deltan Dallagnol chegou ao ponto de defender a prisão do Lula, literalmente está aí. Ele tem que ser preso. Vejam como são as coisas. Agora, de lá, daquele episódio da invasão da casa do ex-presidente até hoje, quantas coisas não aconteceram? Quantas? Né? Delação da Odebrecht, depoimento do João Santana, do Arque Batista, do Renato Duque, o episódio envolvendo o Delcídio Amaral, etc, etc, etc. Não dá para elencar tudo o que aconteceu aqui. Agora, o que eles fizeram de tudo isso? Cadê a investigação? Cadê o desdobramento do caso, o segundo capítulo? Simplesmente pegaram tudo isso, varreram para debaixo do tapete, voltaram no episódio do sequestro do ex-presidente Lula, as tais apreensões que eles fizeram lá, e ficam repisando, ficam, né, falando, caluniando, né, inventando, como é o caso agora dessas histórias do recibo. Né? Isso que o Deltan Dallagnol falou é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Se tivesse um mecanismo democrático de controle do comportamento desse tipo de gente, né, sobre o Ministério Público Federal, este indivíduo deveria sair algemado desta entrevista. Como é que um sujeito faz uma acusação desse tipo, defende que uma pessoa seja presa simplesmente por convicção, como ele gosta de dizer, como ele falou lá no caso do PowerPoint? Eu tenho convicção, né, que o senhor Lula é culpado, não sei o quê. Em cima dessas convicções, ele fica fazendo calúnia no posto que ele se encontra, né, na posição que ele se encontra, na função que ele se encontra, fazer esse tipo de afirmação. Né? Mas apesar da gente olhar para esse tipo de gente com desprezo, é isso que merece esse tipo de gente, desprezo, a gente tem que entender, sempre falo aqui, repito, que ele está cumprindo uma função do Grupo Globo. Pode olhar no perfil dos três, do Sérgio Moro, o perfil falso dele, que está em nome da mulher dele, perfil fake, está no nome da Rô, é assim que ele chama ela. Olhar o perfil do Carlos Fernando Santos Lima, olhar o perfil do Dallagnol e a gente vê lá, né, exatamente a politicagem persecutória. Né? E, enquanto isso, eles vão criando todos os tipos de mecanismos para cercear a defesa do ex-presidente, para produzir manchetes para a mídia, claramente eles a serviço dessa facção do Grupo Globo. Né? Lógico que quando se fala da facção do Grupo Globo, a facção golpista do Grupo Globo, não significa que a Operação Lava Jato está sendo atacada pela outra facção, que de fato está. A facção aí do Temer, do Gilmar Mendes, do jornal Estado de São Paulo, né, com o objetivo de defender a democracia, o Estado Democrático de Direito, a Constituição. Tanto é que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol vão fazer palestra lá no Estadão, agora, dia 24, parece, alguma coisa assim. Está lá no perfil deles, não me lembro exatamente a data. É isso, o resumo da ópera é esse. Eles estão a serviço de um trabalho sujo, né, o trabalho do golpe, trabalho contra a nação. Eu sempre falo aqui, eles não estão perseguindo a figura do Lula tão somente, estão perseguindo uma ideia, né, estão perseguindo um projeto de inclusão social, de defesa da soberania, defesa da nossa pátria, né, com esses comportamentos rotos, sujos, tanto dele, nessa entrevista indecente, quanto do Josias de Souza, esse ceboso, repito, né, que faz uma entrevista chapa branca com um comportamento vergonhoso, fazendo escada, não é entrevista, fazendo escada para o boquirroto falar e deitar falação, fazendo acusações e tudo mais. Enquanto isso, as acusações que pesam contra ele simplesmente não aparecem na mídia, ninguém fica sabendo, né? E eles vão criando factoides, fatos em cima de fatos fictícios, exatamente para encobrir a sujeira, né, dessa turminha. Que é uma turminha barra pesada, eu sempre falo aqui, é uma turminha que atua não é de agora, uma turminha que vem de antes da Operação Banestado, vem da operação daquele consórcio lá do Paraná, envolvendo o ex-deputado Antônio Celso Garcia, o Tony Garcia. É a conduta padrão dos três aí, né? E outros mais envolvidos. Mas esses três, principalmente Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, né, que atuaram no Banestado. O Sérgio Moro, sempre falo aqui, bom lembrar, do caso de Maringá, envolvendo seu amiguinho Erivaldo Souza. Agora tem o Erivaldo Souza. Agora tem aí o amiguinho dele, o Zucoloto, de novo envolvido com o Tacla Duran nesse livro, né, falando coisas do Arco da Velha, coisas cabeludas, que a mídia faz de tudo para jogar para debaixo do tapete. Essa entrevista do Josias de Souza é uma entrevista maquiagem, né, para desviar a atenção e encobrir, né, exatamente coisas como essa denúncia aí do advogado Tacla Duran.
Enfim, confirma-se a cada passo que eles dão, quando eles se mexem, quando eles são obrigados a aparecer, eu tenho falado disso aqui, eles se revelam exatamente quem são. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.